ao invés de apertar pause, eu apertei stop. Então, o vídeo será dividido. Vamos ver como é que vai ficar, mas eu não vou recomeçar os 10 minutos que eu falei antes. Então eu quero contar uma história que aconteceu comigo no início dos anos 90. Eu servi o quartel de 88 a 89. Não sei se foi em 89 mesmo ou se foi já em 90, mas foi entre os anos de 88 e 89. Eu saí do quartel em janeiro, fiquei aí uns 15, 20 dias em casa. Depois eu voltei para o meu trabalho, que eu tinha pedido a conta. Eu era digitador das 3 da tarde às 7 da noite, lá no centro de São Paulo, no começo da Rua da Consolação. E eu pedi a conta porque eu tinha mentido que eu já tinha sido dispensado do quartel, apenas justificando que eu achava que eu seria dispensado do quartel. Mas, porque eu achava, sei lá, na época eu tinha essa certeza. Como a gente aos 20 e poucos anos sempre tem certezas, né? Aos 18, 17, 15, aos 11, né, filho? A gente tem certezas pra caramba, né, velho? E não tem problema ter, é parte do aprendizado. A gente vai aprendendo e achando que sabe pra caramba, que é melhor do que o mundo inteiro. Aí o mundo vai mostrando que, cara, você não entendeu nada. E a gente vai continuando. Rapaz, o pedágio da Bandeirantes, pra quem não tem cobrança automática, vou te contar. Difícil. Carros muito melhores que o meu, viu? Ô, gente, instala aí um Veloy, instala aí um aplicativo aí pra passar na cobrança automática, gente. Como eu uso muito, pra mim, eu não tenho nem condições de encarar a fila de pedágio para pagar. Eu viajo muito para esse interior próximo aqui, nesse raio de até 100 quilômetros, toda semana, 2, 3 vezes por semana. Voltando, senão eu perco, né? O restinho do TDAH que continua em mim. E eu saí, pedi a conta. Eu poderia prejudicar a empresa, fazer eles ficarem comigo com vínculo, depositando o fundo de garantia, mas eu literalmente não achei justo. Procurei minha chefe, que tinha me contratado, e falei pra ela: eu vou pedir a conta, tá? E porque eu acabei pegando o quartel. E ela se comoveu, virou pra mim e falou: tá bom, Marcos, te agradeço por isso, e quando você sair, se eu ainda estiver aqui, eu te ponho de volta. Dito e feito. Tanto que eu saí do quartel dia 27 de janeiro de 1989. Fiquei alguns dias, algumas semanas, aí umas 2, 3 semanas. Não chegou a um mês, se eu me lembro bem, o que não é provável. E aí fui pra lá e ela me contratou. Ela: não. Promessa é dívida, tamo junto. A Eliette. Me lembro até hoje. E me recontratou. Beleza. Serviço de meio período, onde eu pegava um ônibus para ir, um ônibus para voltar. Meu primeiro serviço formal, registrado e tal, onde tinha uma chance ali de ganhar um pouquinho melhor do que os subempregos que eu tinha tido. Eu tinha sido office boy e depois eu tinha sido balconista de bazar, papelaria, bazar, lá na região da minha casa. Então eu comecei a trabalhar lá, e alguma pessoa de lá, alguém de lá, que trabalhava no mesmo horário que eu fiz amizade, eu não me lembro exatamente quem, e eu me lembro de poucas pessoas de lá, inclusive. E essa pessoa comentou pra mim: eu tô fazendo um bico de manhã numa venda de terrenos, uma incorporadora grandona, não é nem registrado, então a gente ganha comissão pelos terrenos vendidos e tal. Eles têm uma puta rede de marketing e tal, dá pra fazer uma grana. Tem gente que larga os empregos pra trabalhar lá. E eu fui lá procurar. Era no Centro Velho,
ali na região da Estação da Luz. E fui pra lá e levei minha sogra. Na época, minha sogra, Dona Gildete, gente boa. Dona Gildete faz aniversário no mesmo dia da minha mãe. E mãe da Elaine, gente fina. E fomos pra lá. Aí eles nos explicam, nos dão uma palestra ali de algumas horas. E o processo é basicamente esse. A Momentum Empreendimentos Imobiliários, ela é a corretora de empreendimentos gigantes, grandes terrenos, grandes fazendas que são loteadas, documentadas. Eles montam lá dentro uma estrutura, um mini clube, um restaurante, um hotel, e vendem terrenos para que sejam construídas casas. Esse empreendimento que eu entrei era de Avaré, relativamente longinho de casa, longinho de São Paulo. E eles faziam propaganda pelas rádios, na época, rádio, né? Não sei se você sabe o que é isso. Uma transmissão que vem no rádio, né? É um aparelho diferente aí e tal, que já foi gigantesco. Na década de 90 ainda tinha grande valia. E só que eles faziam essas propagandas em programas populares, em programa do Gil Gomes, Afanásio Jazade, Eli Correia, esses tipos de programa muito populares, de audiência enorme e de audiência enorme da classe baixa. Eu não sabia disso, a gente só sabia que havia uma rede de marketing nas rádios, aonde eles faziam essas propagandas. E a propaganda tinha o seguinte tema: compre seu terreno por uma prestação medíocre, aonde você vai pagar num lote tal a 40 minutos de São Paulo. Eu me lembro que isso era falado. Eu nunca ouvi literalmente a propaganda, mas lá dentro a gente foi descobrindo, né? A 40 minutos de São Paulo era nada, era 3 horas de São Paulo, aonde você vai poder construir sua casinha e realizar o sonho da casa própria. A gente dá eu lembro, na propaganda tinha isso, a gente dá o projeto da casa, para você não ter nem que pagar um arquiteto. Então isso vendia que nem água. E qual era o sistema? Ligue para o número tal e agende a visita de um corretor. E esse corretor era eu. Então, funcionava dessa forma. Eu pegava o período da manhã, acordava cedinho, ia para lá, vestidinho de socialzinho, às vezes até com gravata, com a pastinha, com os prospectos, com as propostas. Ia para lá. E lá eles nos forneciam uma lista de 5, 6 nomes para a gente trabalhar no dia ou na semana. A gente vendia quanto a gente queria. Se eu quisesse vender um por semana, eu vendia um por semana. E a gente pegava essa lista, ia para uma telefônica. Existiam coisas chamadas orelhões, onde você comprava fichas telefônicas que duravam 3 minutos e você ligava para as pessoas. Que lista era essa? As pessoas que se interessaram ao ouvirem o rádio e mandavam para nós. E mandavam para a empresa, para o marketing deles, o nome, telefone, para a gente agendar uma visita. Então, a gente ligava, a orientação era que não desse muitos esclarecimentos, era que forçasse a visita, porque quando você via os prospectos era lindo. Era lindo, era um sonho. E eram verdadeiros, eram reais. Eles realmente existiam. A prestação era realmente baixa. Em dinheiro de hoje, eu estou falando de uma prestação de 300 conto para comprar um terreno. Um lote de 10 por 30. Entendeu? Uma mini chácara. E aí você
fazia essas ligações, agendava. Normalmente a gente agendava por um período, por um momento onde a gente não tivesse trabalhando. Quase todo mundo trabalhava em outro serviço, mas tinha gente lá que já tinha realmente largado os serviços e aquilo lá era a atividade principal deles, com carros bons e tudo. Não era mentira, o terreno não era mentira, a prestação não era mentira, mas existia um viés que era totalmente antiético. E é aí que eu vou entrar. Continuando, você agendava. Daqueles 5, 6, você conseguia 2 retornos, aonde um deles, ou às vezes 2, ou às vezes 3, num dia de sorte, estavam interessados e você visitava. Você falava, não, é de graça, eu vou aí, não é cobrado nada. E aí eu te mostro todo o projeto, todo o valor, tudo direitinho. E a pessoa, ok, pode ser no sábado, porque a pessoa também trabalhava. Então a pessoa falava, pode ser no sábado, pode ser à noite, pode ser de manhã, num outro dia. E a gente visitava essas pessoas. Geralmente eu visitava no fim de semana. Mas teve vezes que eu deixei de ir trabalhar no serviço oficial para poder ir para a visita que eu tinha marcado. Eu sentia que a pessoa está bem interessada mesmo e tal. E realmente era legal. Aí a gente marcava. A gente ia, a gente mostrava. Os prospectos eram muito bem feitos, lindíssimos. Das fotos do local mesmo, das fotos dos terrenos, das localizações deles. Tava tudo loteadinho, terreno 1327B. Era coisa assim, tava tudo certinho. E tinha uma documentação junto, que eu tinha que pegar na corretora. Então eu saía de lá com uma lista de pessoas a visitar. E visitava no fim de semana, ou à tarde, ou à noite, enfim. E eu fiz essas visitas. E a primeira coisa, o primeiro impacto que me deu foi que as pessoas eram extremamente pobres. Eram comunidades. Na época a gente não falava comunidade, falava outro nome. Que eu não preciso falar porque se ofender alguém, pra quê? Né? Porque no meu tempo eu podia falar, foda-se. Tá? Eram comunidades, eram lugares muito pobres, muito pobres. E eu me lembro da primeira visita que eu fiz no sul do sul da Zona Sul, cara. Os Valo Velhos da vida, assim. Lugar super ermo. E visitei lá, a mulher comprou 2. E aí tinha um negócio, a pessoa te pagava o valor da primeira mensalidade. E essa primeira mensalidade era a minha comissão. Então era isso. Se eu vendesse 5 por semana, eu tinha, em dinheiro de hoje, R$1.500. 1.500 por mês dá 6 conto por 1.500 por semana dá 6 conto por mês. Eita, eu achei que não ia dar tempo, porque a história é longa, mas vai dar tempo, porque tá grande aqui o trânsito na região aqui. Eu devo estar na região de Itapevi, já bem próximo de São Paulo. Deixa eu ver que placa que eu tenho ali. Não, ali ainda é a placa do Rodoanel. Enfim, temos tempo. E eu nesse primeiro vendi uma moça loirinha, eu me lembro disso até hoje. Jovem, mas já com seus 2, 3 filhos. Como normalmente, em geral, é o nível, né? Essas pessoas são mães muito jovens, normalmente mães solteiras, que algumas já têm um trampinho que é mais do que um salário mínimo, uns 2 salários mínimos, então conseguem segurar, olham a uma situação dessa e falam, mano, eu pago aluguel, então eu vou investir para depois não ter aluguel. E você, muitas vezes, agendava até uma visita dessa pessoa antes de assinar. Existiam fretados, ônibus da empresa, gratuitos, para você ir com os seus clientes e eles verem os terrenos, eles verem o lugar. E quando eles iam, eles achavam mais bonito ainda. Depois eu vou chegar lá, mas existia uma mentira. O resto é argumento antiético, tá? E essa primeira comprou sem ver, sem ir lá. Comprou, assinou contrato, tudo direitinho, me pagou. 2 terrenos, duas. Me lembro que foi o primeiro fim de semana. Eu comecei tipo numa segunda, terça-feira.
tive o curso, peguei o material, agendei, marquei com a pessoa, fui lá e no sábado, foi num sábado à tarde, eu fui lá e ela comprou. Beleza. Uma outra família, eu visitei, a pessoa quis ir visitar num domingo. Rapaz do céu. A pessoa falou, não, eu tenho uma Kombi, você pode ir comigo e tal, a gente se encontra lá no centro de São Paulo e tal. E eles eram também do extremo sul da Zona Sul, meu amigo. Naquele tempo podia. Era uma Kombi que o cara usava para fazer os fretezinhos dele, então ela não tinha banco atrás. E ele levou simplesmente a família, a esposa, a cunhada, a irmã, com mais 2, 3, 4 crianças. E eles levaram comida, marmitex, Tupperware, né? Os falsos Tupperwares, né? Porque Tupperware ainda hoje é caro, se eu não me engano. Nem sei se existe, enfim, deve existir. E nós fomos. E o carrinho, eu me lembro que eu peguei a moto do meu irmão emprestado para ir até lá e deixei a moto em frente da empresa. E o cara me encontrou. Rapaz, muito simpáticos todos eles, pessoas mega simples, mas gente boa pra caramba. E mano, foi um inferno, cara. No meu tempo a gente falava farofada, cara. Imagina você sentado na carroceria da Kombi, lá atrás, na parte de trás que não tinha bancos, as mulheres com as crianças no colo, abrindo as coisinhas, comendo, dando para as crianças. A criançada, uma chorava, a outra brincava, a outra azucrinava. Coisa de criança, né, cara? Coisa que criança faz, né? E, cara, essa piruinha não andava muito. Ela tava cheia, né? Então ela não andava muito. Raposo Tavares vai. A Raposo tem muita subida e descida. Nas subidas ela terminava aquela subida a 40 por hora, a 30 por hora, em segunda marcha, às vezes em primeira. Bom, a gente demorou para um caralho para chegar. Chegamos. Quando a gente chegou, o dia tava lindo. A gente demorou umas 3 horas para chegar. Que tava começando a chover, era verão, se eu não me engano. Tava um tempo bonito, calor, mas ia começar a chover. Mas as crianças não quiseram nem saber. Pularam tudo na piscina, levaram as sunguinhas deles e tal. Eu vou tirando aqui os lembretes, os recados, as mensagens aqui que eu vou receber. E foi bem desconfortável. Cara, eu saí de casa, era umas 7 da manhã. A gente voltou. O cara ainda nem me deixou lá embaixo, ele me deixou lá em cima na Consolação. No fim da Consolação, entre a Paulista e a Consolação, e eu desci a pé. Doido, pensando se a moto ainda tava lá, a moto do meu irmão, no centrão de São Paulo. Centro baixo, aquele da região ali, que hoje é uma Cracolândia ferrada. E, cara, o cara falou, olha, eu achei muito longe, cara. Minha ideia era a gente construir pra eu morar, pra eu poder trabalhar, mas é muito longe, o lugar é bonito e tal, não sei o quê. E ele não comprou. E eu, nessa empolgação dessa minha primeira venda, eu comecei a fazer umas dívidazinhas. Claro, prepotente, sei tudo, o mundo não entendeu nada, eu vou ficar rico agora vendendo terreno. Eu quero daqui a 1 mês e meio, 2, sair do meu trabalho e tal. Só que as verdades foram vindo, né? A gente começou a ouvir pessoas falando sobre uma suposta propaganda enganosa. E eu fui dar uma olhada nisso, comecei a perguntar para um ou outro que eu tinha confiança. E o pessoal foi me esclarecendo essas coisas. Não ficou tão fácil eu vender assim. Teve um dia que uma pessoa estava interessada em 3 terrenos, em 3 lotes juntos, ela perguntou e tal. E aí eu deixei de trabalhar, eu falei, não, isso aqui vale a pena. Não, só posso te ver hoje, depois do almoço. Eu fui pra lá na Vila Guilherme, peguei condução, fui lá, levei o material. E tava uma senhora, uma moça, com os 2 filhos ali brincando, 2 filhos pequenos. E eu comecei a mostrar pra ela foi achando bacana e tal. E aí chegou o marido chegou do trabalho e ele olhou, opa, tudo bem e tal, deixa eu ver. Aí quando ele abriu a capa, ele falou, não, isso aqui eu já vendi, cara, isso aqui é enganação, isso aqui não dá não.
obrigado aí, desculpa, tal, mas a gente não vai ficar não. Beleza, faz parte, cara, tranquilo. Fui embora, perdi um dia de trabalho e perdi uma venda que eu achava que seria muito boa. Só que eu fui fazendo algumas dívidazinhas, fui me endividando um pouquinho, precisava dar uma reequilibrada, estava faltando no trabalho 1-2 vezes na semana. A chefe, aquela de confiança, começou a olhar para minha cara e falar: Marquinho, presta atenção, eu sei que você está com uma outra atividade aí, mas aqui é registrado e é o certo. Tá? Comecei a me preocupar, comecei a me proteger. E um dia, já um pouco endividado e com as vendas tendo dado uma caída, porque o pessoal, o que acontece? As pessoas vão, o boca a boca também vai falando, ainda mais essas redes mais populares, né? Essas comunidades e tudo. Então, um dia, eu estava já 1 ou 2 semanas sem vender, já ouvindo essas histórias e tal, e aí uma senhora, eu peguei lá mais uma lista e uma senhora se interessou. Você vem aqui na minha casa, tal, pode ser à noite, eu chego tarde do trabalho, eu faço faxina, então eu chego depois das 8 da noite. Eu falei: não, tranquilo, pode ser às 9, porque o que eu fiz? Não, eu vou trabalhar e depois eu vou pra lá na Zona Sul, mas esse não era no extremo não, era uma travessa da Avenida Santo Amaro mesmo. O local até era um local bom, mas ela morava num fundo de fundo, uma casinha muito humilde. E ela me recebeu, fui pra lá à noite, levei tudo, ela olhou, ficou maravilhada, uma senhorinha negra, absurdamente simpática, bonitinha, humilde, mas assim, não era uma pessoa fútil, não que tenha que ser, né? Por que eu falei isso? Que ridículo. Volta. Uma pessoa super fofinha, super humilde. E ela foi olhando e falando e tal. Aí ela perguntava: quanto que é a prestação mesmo? Aí eu falava: eu acho que eu consigo. Eu vou pedir para um ou 2 meus filhos me ajudarem. Vou ver se eu consigo e tal. E foi olhando, eu fui passando. Aí chegou na hora dela falar sim ou não. Ela falou: não, tudo bem. Eu já tinha as informações que você tinha me passado, eu já entendi o preço, tudo. Meus filhos me deram o dinheiro. Então eu tô aqui com o dinheiro da primeira prestação. Aí preenchi tudo lá pra ela, pedi pra ela assinar, peguei documentação, tudo. A casa, cara, era um quarto, super mal cuidado, com cheiro de mofo, porque ela passava o dia todo fora, né? Mas assim, o sofazinho ali de 2 lugares rasgado, a mesinha se apoiando na parede porque estava quebrada, uma cadeirinha meio, não dava nem para sentar direito, uma caminha humilde, sabe, aquela geladeirinha que eu não sei nem se funcionava, me ofereceu um café, uma fofura. E eu já sabendo o que estava acontecendo. E ela assinou, e ela me pagou, e eu fui embora. Eu fui embora com a minha consciência gritando, falando: puta merda, sabe, uma vontade de voltar lá, rasgar e falar: tô seu dinheiro de volta, não pega isso não. Mas ao mesmo tempo também um pouco endividado, um pouquinho sair do meu patamar, que não era ruim para a minha situação de vida, para as minhas necessidades, não era ruim não, dava. O meu trabalho básico ali, o meu trabalho oficial registrado, dava para eu ajudar em casa, dava para eu sair, dava para eu ver meus amigos, minha namorada, sair, comprar uma roupinha, dava para fazer tudo, dava até para guardar, coisa que eu nunca consegui direito, né? Agora eu conto o porquê. Eu sei que eu cheguei no dia seguinte, fui cedo para corretora, entreguei a papelada da mulher, da venda, eram várias mini imobiliárias lá dentro, fui na minha corretora, entreguei a papelada, falei: eu tô parando, eu acabei de vender e tô parando, tá? Já zerei aqui, fui lá, fiz os praxes de sistema lá, que precisava registrar a venda do terreno tal, e não sei o que, e entreguei. Até o gerente falou: Marquinhos, você tá começando agora, tal. E eu: não, é uma questão ética, eu não
consigo fazer não. Obrigado. Vocês não vendem uma mentira. Vocês vendem o terreno, o lugar lá, tá tudo certo. Mas eu tenho um problema ético aqui, eu não quero mais. Beleza? E aí eu conto o que acontece. O que acontece é 2 fatores. O primeiro, a mentira de dizer que ficava a 40 minutos de São Paulo. Num carro muito rápido ficaria 1 hora sem nenhum trânsito. Mas é longe. Avaré, filho. Você não consegue trabalhar no centro de São Paulo morando em Avaré. E todos os dias de ônibus. Você consegue, mas você demora 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Então, não tem como. Não tem como. Essa era uma mentira. Estava explícito na propaganda. A 40 minutos de São Paulo. Isso faz uma enorme diferença para essa população que está querendo alguma coisa. 40 minutos. O cara já mora no Valo Velho, que demora 1h30. Ele ouve 40 minutos e fala, é até melhor do que aqui onde eu moro. E a segunda coisa é, você ganha o projeto. Então, o arquiteto te dá o projeto para você construir. Só tem um detalhe. Não é um lugar que você pode subir umas palafitas ali, umas madeira, fazer um barraco, ou subir 2 cômodos de bloco, entrar para morar e continuar. Não é. Existe um padrão específico. São realmente mini chácaras. São casas que tem que ter 3 quartos, tem que ter uma área verde, tem que ter a árvore tal, tem que ter não sei o quê. Quando você vai e você vê as casas que já estão construídas, você vê até piscina. Até piscina. Aí você leva uma pessoa desta classe social a pensar que pode ter aquilo. Então existem essas 2 mentiras. A pessoa não poderia comprar e fazer ali o seu barraquinho para começar a morar. A pessoa não estava perto de São Paulo, a pessoa estava bem longe de São Paulo. E isso era mentira. Isso era mentira. O fato é que o terreno existe, a prestação é aquela, o lugar é aquele, as fotos são reais, o clubinho lá com uma piscininha e um restaurante é aquele, tem quadra de tênis, quadra de futebol. Então o negócio é real. Não estão vendendo uma mentira. Não é o cara que vende a Torre Eiffel. Não é o cara que vende o Cristo Redentor. O lugar existe, o lugar está lá, é registrado, está loteado, está tudo certinho. Terras de Santa Cristina. Olha, faz tempo, hein? Na verdade, o que acontece? Existem pessoas de classe maior que também ouviam esses programas populares. Eli Correia, Afanásio, Gil Gomes e Barros de Alencar. Tudo que eu estou falando aqui, se você é novo, você não vai fazer nem ideia do que eu esteja falando. Mas eram narradores, eram locutores muito populares, que tinham seus programas nas rádios. E eram ouvidos por essas classes um pouco mais humildes. Mas existiam pessoas de melhor qualidade de vida, que ascenderam, que melhoraram de vida, mas que ainda tinham o costume. E existia muita gente que comprava e pagava e estava tudo certo. E tem um último detalhe. E esse eu fui saber lá no final. E foi esse o motivo de eu ter saído com a consciência tão pesada da senhorinha fofinha que eu prejudiquei. Que é o fato de que era um tempo... A gente não está falando do plano real, gente. A gente está falando de um tempo em que a inflação era 30%, 40% ao mês. Existia um gatilho que reajustava o nosso salário automaticamente, porque a inflação era quase incontrolável. A inflação no final do ano era de 600%, 400%. E esse terreno, a pessoa comprava e pagava, e a mensalidade estava ali em dinheiro de hoje, 300 pau, quando chegava a primeira prestação era 400. Quando chegava a segunda era 450. E as pessoas iam muito lá, na imobiliária, na empreendedora, para revender, para devolver. Falar, não posso, eu não consigo pagar. E muita gente fazia isso. Tinha gente ali que tinha pago 1 ano, não se sabe como, vendendo o rim. E aí chegava lá para devolver e eles davam uma bicicleta para a pessoa, um aparelho de videocassete, uma televisão.
Sabe por que eles davam isso? Porque existia um monte de produtos ali que eram dados de premiação para os melhores vendedores. Pessoas que já estavam há bastante tempo, que já tinham a manha do negócio, corretores mesmo. Eu tô aqui num pedaço que não era para eu estar. O pessoal que vai para a Zona Leste, eu vou para a Zona Oeste. Não era para eu estar ali. Mas enfim, ganhamos um tempo. Ficou longo e tá bem longo e eu mal comecei. Acho que eu vou fazer uma terceira parte. Mas vamos lá. Só vou terminar essa parte da Momentum Empreendimentos Imobiliários, da venda dos meus terrenos das terras de Santa Cristina, em Avaré. Então, quando eu vendi esse terreno para essa senhorinha, eu sabia que ela não ia conseguir. Eu tinha certeza que ela não ia conseguir. Eu já estava sabendo que eu a estava enganando. O primeiro terreno lá atrás eu não sabia, aquele que a mulher comprou 2. O segundo eu já desconfiava. O terceiro, que foi esse, eu vendi 3 terrenos. Para 3 pessoas. 4 terrenos para 3 pessoas. E eu saí. Beleza? Qual que era a ideia ali? Era o sonho de ficar rico, de ser mais esperto que a maioria. Da fórmula mágica que eu e mais alguns poucos sabemos e que o resto não faz ideia, e por isso que todo mundo é pobre. Porque senão, todo mundo seria rico, todo mundo se aposentaria com 30 anos e iria curtir a vida no Havaí, em Aruba, em Cancún, ou em Porto Seguro, por que não? E é aqui que eu vou começar o próximo capítulo. Próximo vídeo.